Bom dia, Confé Church. Vamos colocar de pé, vamos dar início a mais um culto, mais uma semana que se inicia na nossa vida. Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia, vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Com as palmas.
vida. Será que você pode agradecer a Ele nessa manhã? Porque o amor dele nos envolve. Aleluia! E nós vamos declarar nessa manhã: para onde que nós iremos se não for a presença do Senhor, né? Quando nós temos lutas, quando nós temos struggles, né? Dificuldades. Veio a palavra em inglês só na mente. Para onde que nós corremos? Não existe lugar para corrermos a não ser para a presença do Senhor. Vamos declarar isso nessa manhã. Amém? Só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele é a solução. Ele é a solução para os nossos problemas. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, Deus. Obrigada, Deus. Até transbordar.
Enche-nos, Senhor, nessa manhã com mais a Tua presença, com mais o Teu poder. Se você está aqui disposto a ser cheio, se você tem esse desejo no seu coração, levante a sua mão e diga para Ele: Senhor, enche-me até transbordar. Enche-me, Senhor, com a Tua presença. Enche-me com mais do Senhor. Nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos aqui simplesmente porque é um domingo de manhã e eu tenho que vir para a igreja. Nós estamos aqui porque nós dependemos e precisamos dessa presença. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo conosco a cada instante da nossa vida. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Deus, nessa manhã. Enche-nos com mais o Senhor. Enche-nos, Senhor, com mais a Tua presença, mais o Teu poder sobre as nossas vidas. Transforma o nosso coração, Senhor, através da Tua presença nessa manhã. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Nós estamos nessa nova série que nós entramos agora esse mês de agosto, de dentro para fora. Que o Senhor possa nos transformar. O avivamento, ele vem de dentro para fora. Ele transforma o nosso coração primeiro, para depois para que a gente possa transformar, possa alcançar outras pessoas. Amém? Vamos declarar isso nessa manhã, que ele venha transformar o nosso coração. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Coração igual ao
pela tua mão de poder sobre o sobrenatural, com o sobrenatural do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que nessa manhã a glória do Senhor venha invadir este lugar. Nós queremos ser cheios. Quantos querem ser cheios nessa manhã? Levante as suas mãos. Declare isso mais uma vez. Senhor, enche-me. Que a tua glória possa ser palpável neste lugar. Queremos sair daqui cheios, transbordantes da tua presença. Queremos um coração novo. Queremos transformação nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo a nuvem e entro nela. Eu quero ver tua glória como viu Moisés. Relances de luz, sons de trovão, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Tua beleza me encanta, eu me perco em teus olhos. Eu quero andar na presença, como andou Jesus. Tua glória me envolve, estou coberto, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Na tua presença é o meu lugar, Senhor. Mostra-nos a tua glória nessa manhã, Senhor. Se você crê que o Senhor está aqui, levante suas mãos, levante um clamor, comece a falar com Ele. O Yeshua está aqui. Oh, nós te adoramos. A glória do Senhor está invadindo este lugar. Comece a orar, comece a falar com Ele. Eu vejo a nuvem e
Aleluia. Nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Você pode se assentar. A palavra de Deus diz: a alma generosa prosperará, o que rega também será regado. É tão importante nós entendermos que não combina com o crente algumas atitudes. Você olha para uma pessoa, por exemplo, quando diz que é um atleta, quando diz que é um jogador de futebol profissional. Aí você vê, não é? Desculpa aí algumas pessoas, mas o cara dessa grossura, né? E ele diz que joga profissionalmente. Aí você fala, joga nada. Não combina, não combina. Você olha e fala, esse cara não joga. E a gente vê alguns casos assim na mídia, a gente vê alguns casos assim na televisão. Não combina. Não combina, por exemplo, quando uma pessoa fala que trabalha em uma determinada profissão, mas a aparência, as atitudes mostram outra coisa. Então nós precisamos entender que também não combina para o crente ser avarento. Nós condenamos tanto, o pecado de idolatria. Nós falamos, que está lá em Isaías, no capítulo 40, 44, que Deus falou que nós não podemos nos prostrar diante de imagens de escultura, que foram feitas pelas mãos dos homens, e depois a gente vai lá e pede socorro. Não combina. E a Bíblia diz lá em Colossenses que o avarento, ou a avareza, é como o pecado de idolatria. Então nós não podemos ter esse comportamento de avareza, de mesquinhez, quando diz respeito à casa de Deus e também no todo, no geral. O Filho de Deus é generoso. O Filho de Deus tem que ter essa característica, porque não combina o Filho de Deus ser uma pessoa avarenta e falar assim, não, olha, eu não vou dar por causa disso, daquilo, daquele outro, pastor é ladrão, e não sei o que lá, é meu dinheiro suado. Meu irmão, isso aí é um pensamento totalmente antibíblico e não combina com o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele fala assim, eu vou dar por quê? Porque eu sou generoso como meu Pai é generoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que havia de melhor no céu, o que havia de melhor em todo o universo, Deus nos deu, porque Deus é generoso. Em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então é muito importante, você que ainda não é dizimista, colocar essa palavra no seu coração e dizer, eu preciso ser generoso. Por quê? Esse texto diz, a alma generosa prosperará, o que rega também será regado. Eu tenho visto acontecer aqui nessa igreja, pessoas que são generosas, que contribuem fielmente com os dízimos e ofertas, têm prosperidade. Em todos os sentidos da palavra. Não é só no sentido de, tem muito dinheiro. Não é? Isso aí é o de menos. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é miserável. Porque a única coisa que tem é dinheiro. Tem muita gente que é rica materialmente e pobre em todos os outros aspectos da palavra. E tem muita gente aqui que não tem muito dinheiro, mas é milionário, porque é próspero em todas as outras áreas da sua vida, na alma, no espírito, mas Deus quer dar financeiramente também. Não fique aí pensando que é só na alma, no espírito, não. Deus quer dar financeiramente, principalmente nesses últimos dias. A Bíblia diz que nesses últimos dias vai acontecer um fenômeno. Deus vai transferir a riqueza das mãos dos ímpios para as mãos dos justos. Quem recebe, diga amém! Você é justo, justificado pelo sangue de Jesus, então você precisa prosperar financeiramente também. Tem gente que diz assim, mas pastor, Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, a Bíblia diz isso. Certo, ele veio para fazer essa obra, mas ele veio, através da sua pobreza, nos tornar ricos. É o que a Bíblia diz, não que corramos atrás disso, eu prefiro não ter riqueza e ter o Senhor. Mas se eu quero servir ao Senhor e o Senhor quer me dar riqueza, eu recebo em nome de Jesus, amém? Se Ele der, amém, se não der, eu já sou rico em nome de Jesus. Então levante seu envelope, contribua com alegria, dê aquilo que
Deus colocou no seu coração, Deus vai multiplicar na sua vida. Pode ter certeza disso. Ele vai repreender o devorador, o cortador, o migrador e vai fazer transbordar na sua vida, em nome de Jesus. Levante bem alto e vamos orar. Pai, muito, muito obrigado, Senhor, por cada dizimista dessa casa, cada ofertante. Nós pedimos agora também o toque do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, no coração daqueles que ainda não conseguem dizimar, sabem a verdade, sabem da necessidade, ó Deus, e querem até fazer, mas não conseguem. Por isso, capacita, Senhor, a cada membro dessa igreja. Nós queremos ver esta igreja 100% dizimista, para que todos possam estar contribuindo juntos com aqueles que já contribuem e prosperarmos juntos para a glória do Teu santo nome, porque o Senhor vai repreender o devorador, o cortador, o migrador, todos os demônios que querem atacar a nossa vida financeira serão repreendidos em nome de Jesus, e o Senhor vai nos colocar como cabeça e não cauda, para estarmos por cima e não por baixo, para emprestarmos a muitos e não tomarmos emprestado, como diz a Tua palavra. É a nossa oração, Senhor, com os nossos agradecimentos desde já, em nome de Jesus, e todos digam amém. Enquanto você contribui, você vai ter Confenus? Vai ouvir o Confenus. Parece que tem algum aviso ou outro que já passou, mas aguenta aí. E aí, galera? Confenews está no ar para te deixar por dentro de tudo que rola aqui na Confe Church. Oração todos os dias das 7h30 às 8h da noite. Se o seu coração bate... Que tal investir no seu casamento? Existe algo que você precisa melhorar? Curso Aliança Eterna com início dia 10 de agosto. Não perca tempo e já garanta sua vaga com a Jamile, pois as vagas são limitadas. Deixa rolar, sinta Células todas as quintas-feiras às 8h da noite. As células têm sido bênção, não fique de fora. Participe! Célula de jovens aqui na igreja todas as sextas-feiras às 8h da noite. Culto de milagres às quartas-feiras às 8h da noite. Aleluia! Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Minha assistente me deixou, gente, me abandonou ali do meu lado, mas tudo bem, faz parte. Mas eu estou tão feliz, eu já coloquei, tá vendo? Você está um passo atrás. Ela foi colocar ali o tempo, eu já tinha colocado, pronto. Foi você que colocou ou fui eu? Um dos dois, né? Mas eu estou tão feliz, a gente tem que cuidar do tempo, né? Estou tão feliz de ver aqui este homem. Quem orou aqui pelo Christian Pimenta? Quem orou aqui pelo menos uma vez? O Christian chegou, gente, vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Que livramento que ele teve, né? E agora está aqui. Poxa, eu fico tão feliz. Pastor Whitson está lá na casa dele. Pastor Whitson, Cristo está aqui, Pastor Whitson e a pastora Dora estão convidados, tá? Pegaram o Covid, gente. Essas alturas do campeonato, pegaram o Covid. Mas daqui a pouco estão de volta, em nome de Jesus. Essa onda de Covid aí é bem fraquinha comparada, né, ao começo. Mas tem que se cuidar. Nós vamos orar por eles no final do culto. Mas ele deve estar lá na casa dele pulando, torcendo, né, e torcendo, né, e pulando. Porque o Christian está aqui. E é muito bom ter o Christian aqui. Sofreu um acidente de moto já há alguns meses, né, e ficou no hospital. Nós fomos lá. Eu fui 2 ou 3 vezes, o pastor Whitson foi toda semana praticamente lá com a pastora Dora, às vezes, né, para visitar o Christian, né, e a perna dele esquerda teve, né, muitas cirurgias, mas é tão bom vê-lo aqui hoje participando do culto. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor, por favor. Resposta de oração. Deus ainda ouve, Deus ainda responde as nossas orações. Se você está conosco pela primeira vez, só levanta a sua mão assim como sinal, e nós queremos reconhecer, não é? Preencha uma ficha depois, e você vai receber uma lembrança lá atrás, se você preencher essa ficha e nos devolver. Vamos dar um aplauso ao Senhor também pelos visitantes, amém? E vamos à palavra de Deus neste momento.
Nós estamos começando uma nova série de mensagens sobre avivamento. Quantos acham que nós precisamos de um avivamento? Diga amém. Diga, Senhor, eu preciso de um avivamento. Nós vamos tratar do avivamento neste mês sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto individual. Nós vamos começar com o individual. Depois nós vamos para o coletivo. Amém? Tá bom assim? Então você hoje precisa colocar o seu coração diante do Senhor e reconhecer que você precisa de um avivamento. Eu acho que todos nós aqui precisamos. Eu preciso de um avivamento. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu preciso de um avivamento. Um avivamento pessoal, individual. Vamos lá para a palavra de Deus em 2 Crônicas, segundo Crônicas, porque é o segundo livro de Crônicas. 2 Crônicas 34, versículos 1 até o 4, diz assim: tinha Josias, alguém conhece um Josias aí? Cadê o Josias? Tá lá, olha. Hoje a mensagem é para você, Josias. Hoje a mensagem é para você. Deus falou tanto comigo nesse texto, tanto durante essas semanas. Tinha Josias, e toda vez que eu li eu lembrava do Josias. Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, da mesma idade do nosso Josias. E 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, com 16 anos, sendo ainda moço, 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi, 16 anos, seu pai. E no 12º ano, com 20 anos, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição, e derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Só até aí, se você está lendo na sua Bíblia, feche aí, desligue o seu celular e preste atenção. Não entre no Facebook, na mídia social agora, porque você corre um risco muito grande do seu celular queimar inexplicadamente. Josias não teve um bom exemplo. Quando você olha para a história deste homem, você vai ver que o seu pai foi um dos piores reis de Israel, Amon. E o seu avô certamente foi o pior rei de Israel, ainda pior do que Acabe, marido de Jezabel. A Bíblia fala que Manassés irritou tanto a Deus, provocou tanto a Deus, que Deus determinou no seu coração que ele ia levar Israel para o cativeiro durante o reinado de Manassés, avô de Josias. Então você precisa entender que não é o que acontece com você que vai ditar o seu futuro, mas é como você reage aos acontecimentos. Vou repetir, não é o que acontece com você que vai ditar o seu futuro, é como você reage aos acontecimentos. Quando nós olhamos para os heróis da fé, você vai ver, eles passaram apertos, eles passaram lutas e tribulações que muita gente, se passasse hoje, ia desistir rapidamente. Jó, por exemplo, você lê lá no livro de Jó, o sofrimento daquele homem, para ele permanecer fiel a Deus, é uma coisa incrível, e é por isso que tem o nome dele na Bíblia Sagrada. Assim também conosco, nós precisamos entender que Deus não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de fé. Você precisa crer em Deus mesmo quando tudo está errado. Você precisa crer em Deus mesmo com a situação totalmente contrária à sua vida. E Josias é prova disso. Nós estamos falando de avivamento, começando com avivamento pessoal. Você precisa entender que a história do seu pai, do seu avô, do seu tataravô não tem nada a ver com a sua história. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quem pode dizer amém? Meu Deus, como eu pego gente na igreja ainda sofrendo as maldições hereditárias.
Quando eu prego em algum lugar, eu falo sobre essa mensagem e as pessoas vêm à frente chorar porque estão carregando ainda o fardo do pecado do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, tataravô. E não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia fala para nós nascermos de novo. O novo nascimento te isenta das consequências dos pecados da sua família. O novo nascimento te isenta até da carga genética da sua família. E eu sou prova disso. Tem gente que fala, essa doença é hereditária. Tá, e por que a saúde não é? Isso aí, olha, nasci pobre, minha família era pobre, então vou morrer pobre. E por que tem gente que o pai é rico e depois fica pobre? Se a pobreza é hereditária, por que a riqueza não é? Você já viu que tudo que é hereditário é ruim? Só fala de coisa ruim? Não tem nada bom que fala que é hereditário. O Zico foi um grande jogador do Flamengo. Cadê o filho dele? Não joga como ele. Os outros jogadores também, o Pelé. Cadê o filho dele? Não joga como ele. Então por que essas coisas boas não são hereditárias? Só as coisas ruins é que são hereditárias. A pastora Ana falou aqui sobre o Rockefeller, a família Rockefeller. Esse homem, Rockefeller, construiu um império. Ele construiu um reino milionário, bilionário aqui na América. Cadê os filhos dele? Cadê a herança dos filhos dele? O que foi feito de tudo isso? Então nós precisamos parar com essa mentalidade de aceitar aquilo que vem lá das gerações anteriores. Não tem nada a ver comigo não, meu irmão. Porque aqui na minha veia, aqui no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, não corre só o DNA do meu papai e da minha mamãe, não. Corre o DNA do Espírito Santo de Deus. Ele está em mim. Ele habita dentro de mim. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Parece que Josias sabia disso. E Josias falou, eu não vou imitar esse exemplo do meu avô e nem do meu pai. Eu vou ser um bom rei. 8 anos de idade. Quando que ele teve essa noção, eu não sei. Mas eu tenho certeza que um dia ele parou e pensou, não vou ser como meu pai, como meu avô, não. Tem até uma história que eu gosto de contar de 2 gêmeos, que foram criados num lar abusivo. O pai bebia muito, batia na mãe, até que chegou uma hora que o pai bateu tanto na mãe que matou a mãe. E foi presa. Então os familiares pegaram os gêmeos e dividiram para poder cuidar. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. E depois de muitos anos, encontraram aqueles 2 gêmeos e descobriram o seguinte, que um deles se tornou mendigo. Um deles se tornou pedinte. Um deles foi morar na rua, bêbado, pedindo esmola. O outro se tornou um empresário grande, riquíssimo, com a família abençoada, com esposa, com filhos abençoadíssimos. E aí foram perguntar para aquele mendigo, aquele que estava na rua, por que você está aqui na rua pedindo esmola, bebendo, e usando drogas? Eu não tive outro exemplo. Meu pai, por exemplo, batia na minha mãe diante dos nossos olhos. Eu via o meu pai chegar em casa bêbado, bater na minha mãe e acabou matando minha mãe. Então eu não tive um exemplo para seguir. Eu estou fazendo aquilo que eu aprendi. Por isso que eu decidi nem casar, porque aí eu não cometo, pelo menos, esse erro do meu pai. E aí foram perguntar àquele rico, o irmão dele, como é que você conseguiu essa riqueza? Como é que você hoje tem uma família abençoada, os filhos abençoados? Porque eu vi o exemplo do meu pai. Meu pai chegava em casa bêbado e batia na minha mãe, e eu decidi que eu não ia ser como ele, que eu seria um bom homem, que eu seria um bom pai. Meu irmão, o seu futuro não depende de ninguém no planeta Terra. O seu futuro não depende do seu pai, da sua mãe, do seu avô, não depende nem do seu marido, da sua esposa, nem dos seus filhos. O seu futuro depende única e exclusivamente de você e Deus. Tudo o que o homem semear, isso ele colherá. Então pare de colocar a culpa nos outros, pare de se esconder por trás disso aí, assuma a responsabilidade e se alegre, porque se só depende de você, hoje, aqui agora, você está no lugar certo, na hora certa. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu fico pensando nisso. Se a minha felicidade está na mão da minha esposa, meu Deus, ela é falha, eu também sou.
Se a minha felicidade está na mão de alguém aqui no planeta Terra, eu vou ter que depender dessa pessoa. Meu Deus, já pensou que vida cruel que vai ser? Não é uma vida de sofrimento, de dúvida. Será que essa pessoa vai acertar comigo? Será que essa pessoa vai fazer o bem para mim? Será que essa pessoa vai me ajudar? Será que ela vai viver para sempre? Será? A gente fica cheio de questionamentos, né? Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, quando nós colocamos os nossos olhos em Deus e falamos o seguinte: a minha felicidade depende de um só, de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos descobrir a felicidade verdadeira. Quem pode dizer amém? Josias pensava nisso. E Josias foi um dos melhores reis de Israel. Eu diria, pelo estudo bíblico, que Josias só perde para Davi. Só perde para Davi. Nem Salomão foi igual a Josias. Porque Salomão teve muitas mulheres, 1000 mulheres, e ele acabou se desviando da presença do Senhor. Se você estudar a Bíblia, você vai ver isso. Depois ele voltou, mas ele se desviou dos caminhos do Senhor. Josias não. Olha o que a Bíblia diz aí em 2 Reis 23, 25. Olha que coisa linda. Antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Precisamos de uma conversão, dessa conversão de Josias. Não se pode converter só pela metade. Não pode se converter só 90%. Ou ele é tudo na sua vida, ou ele não é nada. Ou ele é 100% seu e você é 100% dele, ou ele não é nada seu e você não é nada dele. Entenda isso. É o que essa mensagem está dizendo hoje. É uma conversão como desse jovem Josias. Com 8 anos de idade começou a reinar e ele decidiu assim: olha, eu quero é Deus e nada mais. Eu quero o Senhor e nada mais. Para que toda essa riqueza, palácio, viver aqui, né, do bom e do agradável, se eu não tenho Deus? O único bem que nós não podemos perder na face da terra é a presença do Senhor. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso, a pior notícia. A pior notícia não é quando o seu filho morre. A pior notícia não é quando você se separa. A pior notícia não é quando você tem uma enfermidade. A pior notícia não é quando você quebra financeiramente. A pior notícia é quando perde a presença do Senhor. Quando Eli, sacerdote Eli, ele ouviu falar que a guerra tinha sido perdida, ele ouviu falar que Israel tinha sido derrotado, ele ouviu falar que todo o exército tinha sido aniquilado, ele ouviu falar que os seus 2 filhos tinham morrido na guerra. O sumo sacerdote Eli ficou assim, olha, triste. Mas e a arca? A arca, me fala da arca, a arca da aliança que representa a presença do Senhor, a arca da aliança que tipifica a presença do Deus de Israel. Me fala da arca, me fala da arca. E alguém teve coragem de dizer: Eli, a arca foi tomada. A Bíblia diz que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Pior notícia. A pior notícia é essa. E tem gente andando na igreja como Sansão. A Bíblia diz que Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, tinha poder para matar 1000 homens com a queixada de um jumento, tinha poder para arrancar portas enormes de ferro com os seus ferrolhos de bronze, um homem forte, com a força sobrenatural. E Sansão ficou pecando, brincando com o pecado de tal maneira que a Bíblia coloca essas palavras que para mim são as palavras mais tristes da Bíblia, e que me causam um grande temor. A Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor tinha saído de Sansão e ele não sabia. Mas Jesus, misericórdia, eu prefiro morrer. Eu prefiro que o Senhor me leve. Eu prefiro que o Senhor fulmine, acabe comigo. Manda um raio na minha cabeça, acaba com tudo. Do que eu perder a presença do Espírito Santo, e pior ainda, sem eu saber.
Mas pastor, isso aí está fazendo o povo ficar com medo. Mas é isso mesmo, eu quero chacoalhar a sua alma hoje para você entender que não tem outro bem mais precioso do que o Espírito Santo. Eu já estou enojado com gente que vem para a igreja porque a gente fica insistindo. Meu irmão, isso aqui, olha, é a pérola de maior valor. Isso aqui, olha, é o bem mais precioso que existe na face da terra. Se não quer vir para a igreja, não venha. Mas quando você vem para a igreja, venha sabendo que você não está aqui por causa do pastor, do ministério de louvor, do diácono fulano de tal, do líder de célula tal. Não! Nós amamos uns aos outros, mas a única razão de nós estarmos aqui se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Ele nós amamos de todo o coração. Isso é se converter ao Senhor de todo o coração. É quando você abre mão de tudo. É quando você fala, eu posso perder tudo, como Jó. A esposa de Jó falou para ele, depois que ele tinha perdido filho, depois que ele tinha perdido gado, depois que ele tinha perdido dinheiro, depois que ele tinha perdido casas, depois que ele tinha perdido tudo. A esposa chega para ele e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse, nunca. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu me converti na pregação de Jó. Eu acho que é por isso que eu não estou nem aí com nada. É por isso que eu não estou nem aí. Não estou, quem vai lá em casa sabe, conhece a minha casa. Eu podia ter uma casa melhor, eu podia ter móveis melhores, eu podia ter carros melhores. Eu podia ter muita coisa, eu podia correr atrás dos bens, das riquezas deste mundo. Mas sabe de uma coisa? Eu não preciso correr atrás de nada disso. Porque eu já tenho o maior tesouro que o universo pode ter. Eu tenho o maior tesouro que o universo pode ter. Eu tenho o Espírito Santo. O meu amigo que mora dentro de mim. E ele mora dentro de você também. Perdeu? Dá glória a Deus. Sofreu? Dá glória a Deus. Doeu? Dá glória a Deus. Chorou? Dá glória a Deus. Porque você pode perder tudo nessa vida, meu irmão, como Jó. Mas tem uma coisa que se você não abrir mão, nem Satanás pode tirar, que é a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem pode dizer amém? Você ama o Senhor de verdade? Você quer se converter a Ele de todo o coração? Eu acho que eu preciso me converter a Ele de todo o coração. Pastor, essa mensagem é para descrente? Não, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você, é para todos nós. Nós precisamos nos converter ao Senhor de todo o coração, como Josias. E deixar essas coisinhas do mundo, essas coisas pequenas, tão insignificantes, de lado, e buscarmos ao Senhor como buscou Josias. Só estou na introdução ainda, então tem mais 2 horas de mensagem. Ele começou a reinar com 8 anos, como nós lemos. Com 16 anos. 16 anos. 16 anos. Com 16 anos, jovens. Com 16 anos. Ele buscou ao Senhor. E com 20 anos, ele purificou todo Israel. Leia depois, quando você tiver um tempo, leia 2 Crônicas 34, 2 Reis 23. Leia. Leia os capítulos anteriores e os posteriores. Leia. E você vai ver que ele fez uma coisa que era engraçada, ele era rei de Judá. Na época estava dividido, Israel e Judá. E aí ele tinha 2 tribos, que era a tribo dele, de Judá, e de Benjamim. Benjamim se uniu a Judá para fazer o reino de Judá. Israel ficou com as outras 10 tribos. Israel era perverso demais. Israel não tem nenhum rei bom. Judá, de vez em quando, tinha uns reis bons. Então Israel estava entregue à idolatria. E Judá também, por causa do avô e do pai de Josias, porque o bisavô dele, Ezequias, foi aquele grande rei que derrotou Senaqueribe.
Ezequias, aquele que leu a carta diante do Senhor, foi o bisavô de Josias. Ezequias que entregou tudo nas mãos de Deus e Deus deu aquele grande livramento. Você conhece a história? Se não conhece, vai lá e lê a Bíblia, tem histórias maravilhosas. Então, Josias, ele fez o seguinte, ele começou a purificar Israel. Sabe quantos anos que ele passou purificando Israel? 6 anos. Por quê? Porque ele não ficou só em Judá. Ele entrou no território de Israel, ele foi nas cidades de Israel, ele foi na tribo de Naftali, ele foi na tribo de Manassés, ele foi em todas as outras tribos, derrubando os altares aos ídolos, derrubando os altares a Baal, derrubando a idolatria que eles tinham com Deus Sol e com outros ídolos daquela época. Ele saiu quebrando tudo aquilo, derrubando tudo aquilo, e olha o que a Bíblia diz deste homem, que dos 20 anos até os seus 26 anos de idade, ele purificou Israel. E se você vê em 2 Reis 23, tem uma lista enorme dos deuses que ele foi eliminando, derrotando, até mesmo deuses que já tinham se instalado dentro do templo do Senhor. A idolatria do pai dele, do avô dele, foi tão grande que eles colocaram imagens, escultura de idolatria no templo do Senhor. E aí o que acontece? Josias olha para aquilo, derruba tudo aquilo e começa a purificar Israel e começa a purificar também o templo de Deus, considerado por todos os teólogos o maior avivamento bíblico, não avivamento histórico, mas bíblico, histórico e bíblico. Esse é o avivamento que Josias promoveu. Josias celebrou a Páscoa como nenhum homem celebrou, como nenhum rei celebrou, nem antes dele e nem depois dele, a Bíblia diz. Ele deu para a Páscoa, a celebração da Páscoa, nós vamos falar disso lá na frente, mas ele deu do seu tesouro, dos seus bens, ele deu 30.000 cordeiros para celebrar a Páscoa. 3.000 bois para celebrar a Páscoa. Vamos dizer que ele tinha talvez 60.000 cordeiros, 100.000 cordeiros. É cordeiro para lá, gente. Não sei se alguém aqui já criou gado, mas imagina uma pessoa com 100.000 cordeiros. É muito cordeiro. Ele deu 30.000. Imagina se ele tinha 30.000 cabeças de gado. É muita coisa, 30.000 cabeças de gado. É muita coisa, gente. Ele deu 10%, vamos dizer, 3.000 bois para celebrar a Páscoa. E a Bíblia diz que antes dele e nem depois dele, ninguém celebrou a Páscoa. Ele reinou 31 anos somente. Morreu com 39 anos de idade. Sabe por quê? Ele entrou numa guerra que não era sua. O rei do Egito estava atacando um outro rei e ele foi lá se meter na guerra. A Bíblia nem explica por quê, só fala que ele foi. E o rei do Egito, Neco, disse para ele, não venha contra mim. Foi Deus quem me levantou, o Todo-Poderoso, o Deus de vocês, disse que eu tinha que destruir essa nação. Eu estou indo contra essa nação por ordem divina. Se você vier contra mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou te matar. E a Bíblia diz que Josias não quis ouvir o rei Neco e morreu na guerra. Pastor Luiz Gustavo, lembra da sua mensagem? Não entre numa batalha que não é sua. Não entre numa guerra que não é sua. Não fique olhando para quem caiu, deixou de cair, quem dá escândalo, quem deixou de dar escândalo, quem fez isso, quem fez aquilo. Não entre numa guerra que não é sua. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para Pedro, tratou daquele pecado de Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, lembra? Xingando, com palavrões e tudo mais. E aí Jesus aparece para Pedro depois da ressurreição e fala, Pedro, tu me amas? Eu te amo. Tu me amas? Eu te amo. 3 vezes, né, para poder cancelar aquelas 3 vezes que ele negou Jesus. E aí ele começa a falar para Pedro, Pedro, olha, você vai viver uma vida assim, você vai morrer assim, você vai viver assim. Aí Pedro viu que João estava de longe, seguindo os dois, porque o diálogo era entre Pedro e Jesus. Aí Pedro olha para João e fala assim, olha, Senhor, o Senhor está falando aí da minha vida, o Senhor está falando da minha morte, o Senhor está falando como que eu vou te servir, mas e aquele lá? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, o que isso tem a ver contigo? Eu acho que o tom deve ter até mudado, estava um tom carinhoso, depois ele, rapaz, se liga, o que isso tem a ver contigo? Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu.
Ou seja, nós ficamos olhando para a vida dos outros, querendo saber por que fulano ganhou aquela bênção, por que fulano está cantando no louvor, por que ciclano está tocando e eu não toco, por que na célula um dá palavra, por que o pastor... Ah, rapaz! Segue-me tu! Tenha a sua vida com Deus! Se converta ao Senhor de todo o coração, como fez Josias, e pare de se preocupar com os outros. É por isso que a sua vida está uma bagunça, que você fica tanto cuidando da vida dos outros, que não tem tempo para cuidar da sua. Quem vê assim acha que eu estou bravo, né? É porque Deus tem falado isso comigo. Lembre-se, né? A palavra é uma espada de dois gumes. Corta para cá primeiro, para depois cortar. Porque eu vejo, o pastor está fazendo isso e a igreja dele tem 3.000 membros. O cara cheira uma carreira de cocaína para poder subir no púlpito. Eu já ouvi isso, gente. O cara fez... E a gente fica, meu Deus, o que eu estou fazendo então, Senhor? Por que fulano, por que fulano, por que fulano, por que... Aí Deus fala, o que isso tem a ver contigo? Segue-me tu. Aí eu, tá bom. Cala a boca, Pedro. Segue-me tu. A minha vida contigo é a minha vida contigo, a vida com outro é a vida com outro. Você não está 24 horas na pele dele, você não dorme com ele, você não sabe o que acontece de madrugada com ele. Tem gente que olha só ali aquele fato, mas não olha o todo. Não, o cara, Bill Gates, eu queria ser como Bill Gates. Rapaz, o cara separou agora de uma esposa de 30 e tantos anos de casado. O cara agora está lá na sarjeta. A Bíblia, alguns dizem que Bill Gates está deprimido, oprimido por causa do divórcio. E você quer ser igual ao Bill Gates? Meu irmão, para com isso, pare de se comparar. Pare de se comparar lá fora, pare de se comparar na igreja, pare de se comparar na célula, pare de se comparar em qualquer lugar, o seu ministério, a sua vida profissional, o seu casamento. Pare de comparar. Segue-me tu. Vamos em frente, senão o tempo não dá. Considerado o maior avivamento da história da Bíblia, mas infelizmente aquele avivamento acabou porque ele morreu muito cedo. Eu tenho para mim que Josias podia ter reinado 70 anos. Reinou só 31. A vida dele foi cortada pela metade. Por quê? Porque ele foi se meter numa guerra que não era sua. Foi se meter onde não foi chamado. Então, cuidado com isso. Mas ele deu 5 passos, pelo menos, para poder trazer um avivamento para Israel. E esses passos, como eu disse para você, tem mais a ver com a vida individual do que coletiva. Olha o que ele fez. A primeira coisa que ele fez no versículo 3. Coloca para mim de novo aí. 2 Crônicas 34, verso 3. 2 Crônicas 34, verso 3. A primeira coisa que ele fez, porque no 8º ano do seu reinado, com 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Quantos aqui têm buscado a Deus? Levante as mãos. Você está aqui hoje, está buscando a Deus, não é verdade? Você não veio olhar para esse sujeito aqui, por mais bonito que eu seja, não foi isso. Tenho certeza que ajuda um pouquinho, mas não foi isso. A minha esposa fala que eu sou bonito. Ela não enxerga bem do olho esquerdo, então eu acho que é isso. Mas você veio buscar a Deus. Nós estamos aqui buscando a Deus. Só que tem um detalhe. Eu quero fazer uma pergunta, não responda. Você tem buscado de todo o coração? Porque a Bíblia... Não responda, irmão. Porque a Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando? De todo o vosso coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Por que é importante buscar ao Senhor de todo o coração? Porque, como eu disse aqui no começo, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você é 100% dele, ou você não é nada dele. Ou ele é 100% para você, ou então ele não é nada para você. Por quê? A gente vive muita religiosidade, aparência e tradição, como diz aquela música Preciso de Ti, da Ana Paula. A gente vive só, né, nessa dimensão da aparência, da tradição. Deus quer muito mais de você. Nesse mês de avivamento, nós vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Quem pode dizer amém?
Dobre os seus joelhos no seu quarto. Deus está com saudade de você. Dobre os seus joelhos lá no closet. Dobre os seus joelhos lá no banheiro que seja. Deus está com saudade de você. Diga, Senhor, eu estou aqui, eu quero te buscar. E quero te buscar de todo o meu coração. Não atenda celular. Bateu na porta, você ignora. Por quê? Porque você vai estar conectado com aquela pessoa que mais importa na sua vida. Eu tenho feito uma oração esses dias, uma oração muito atrevida. Eu já estou nessa busca há alguns dias já, alguns meses, eu diria até alguns anos. Eu tenho falado para o Senhor o seguinte: Senhor, eu quero que Tu sejas mais real para mim do que a minha esposa. Ontem mesmo, deitado na cama do lado dela, eu olhei para ela, ela já estava dormindo, geralmente ela dorme primeiro, né? A gente deita junto, mas ela apaga, igual a luz, apagou. E ela apagou e eu olhei para ela e falei: Senhor, aqui, olha, minha esposa está aqui do lado. Eu posso tocar nela, eu posso beijar, eu posso sentir, ela pode tocar em mim. Eu quero que o Senhor seja mais real do que isso. Eu quero a Tua presença aqui neste quarto, Senhor, mais real do que a presença da minha esposa. De vez em quando eu estou dirigindo sozinho, aí eu olho para o lado assim, minha esposa não está comigo, eu falo: Senhor, é isso que eu quero. Quando a minha esposa está aqui do lado, a gente conversa, ela coloca a mão na minha perna, ela segura a minha mão, e a gente conversa, e é tudo muito real, é tudo muito 100%. Senhor, eu não quero só essa noção de que o Senhor existe, aquele velhinho assentado num trono de cabelo branco, com um raio na mão para jogar na cabeça do primeiro que peca. Não quero isso. Eu quero o Senhor aqui do meu lado, assentado aqui. Eu quero estender a mão e tocar na tua mão. Eu quero estender a mão e tocar na tua perna. Eu quero que o Senhor faça um carinho na minha cabeça. Eu quero que tu seja, Senhor, real para mim dessa forma. Quantos gostariam disso? Levante as mãos e diga: eu quero isso, Senhor. É o que nós precisamos buscar. Isso é buscar de todo o coração. A segunda coisa que ele fez, versículo 3 ainda. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Mas quando você vai lá em 2 Reis, você vai ver que não foi só Judá, não foi só Jerusalém que fica em Judá. Ele foi a todo o território de Israel. Você deve ler isso lá em 2 Reis 23. E ele foi quebrando tudo, ele foi tirando tudo. Por quê? Porque ele era rei e ele podia fazer isso. E ninguém falava nada contra ele, porque todo mundo sabia que ele estava certo. Agora eu falo para você: cuidado. Não faça isso na vida dos outros. Nós falamos aqui, né, que igual Pedro, né? Segue-me tu, faça na sua vida, purifique na sua vida. Olhe a sua vida de cima para baixo, de dentro para fora. Olha para tudo que você faz, para tudo que você é. Pastor, de vez em quando eu solto um palavrão, então purifica isso, meu irmão. Pastor, de vez em quando eu tenho que falar uma mentira no meu trabalho, então muda de trabalho, meu irmão. Pastor, meu irmão, purificação 100%. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Jesus pagou um alto preço para você ser puro. Sabe o que está acontecendo aqui na Flórida? Está acontecendo um fenômeno aqui. Lepra. Você ouviu essa reportagem? Ouviu, né? Ouviu? Lepra. Muita gente aqui na Flórida pegando lepra. Foi Jesus. Isso é profético. Sabe por quê? A lepra tipifica o pecado. E agora está aí. No sentido físico, material. Queridos, nós precisamos limpar todo o pecado da nossa vida se nós queremos ver um avivamento. Mas como é que eu faço isso? Pedindo a Deus. Sozinho você não consegue. Eu não consigo. Ninguém consegue eliminar o pecado. Por isso que Jesus veio, eu vou falar disso daqui a pouco. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa orar e dizer: Senhor, me ajuda. Faça a campanha de 7 semanas. Eu falo para pessoas que estão lutando contra o pecado: faça a campanha, pega a pulseira e diga: Senhor, eu quero vencer esse pecado, eu vou vencer esse pecado em nome de Jesus. Sabe qual é o problema? A gente começa a inventar desculpas para o pecado. Ah, quem é que não mente? Quem é que não mente? Fala a verdade. Todo mundo mente. E se todo mundo for para o inferno por causa da mentira, você vai também? Então, meu irmão, chega de desculpas. Purificar é purificar.
Não, eu conheço pastor lá, fulano, que é usado por Deus. Ih, rapaz, olha, sinais, prodígios, maravilhas, levanta os enfermos, paralíticos e tudo mais. E o cara, de vez em quando, dá um tapinha na pantera. Você lembra dessa expressão? É só os mais experientes que vão lembrar do tapa na pantera. Tem gente balançando a cabeça, não entendi nada. É fumar maconha, tá? Fumar maconha, alguns anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, era chamado tapa na pantera. Os jovens estão aqui, não entendi nada. Mas e daí? E daí que Billy Graham fumou maconha? Não fumou, tá? Se alguém me contar, Billy Graham fumava maconha, aí, já morreu, o problema dele com Deus. Maconha é pecado, é errado, não vou fumar. Não vou fazer, sabe por quê? Porque eu não vou fazer. Porque o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. E não tem ninguém na face da terra que vai me convencer do contrário. E preste atenção, às vezes ele te convence de algo que é pessoal. Sabia? E não coletivo. Eu não posso usar cordão de ouro, gente. Acredita? Esse é o meu legalismo. Esse é o meu legalismo. Por quê? Porque quando eu usava cordão de ouro, eu estou vendo o irmão lá atrás com um cordãozão, uns dois, tem dois. Isso aí não é para você, não, pelo amor de Deus, não é para você, foi para mim. Eu ia para a igreja, cordãozão, na época de $800, agora deve ser uns $2.000, cordão grosso, assim, sabe, de ouro. Eu ia para a igreja. Quase que eu chacoalhava assim para mostrar. Aí Deus falou, vende e nunca mais use. Porque ele viu a minha soberba. Aquilo para mim era soberba, para você não. Aquilo para mim era. Aí tem gente que fala assim, pastor, irmãs, né? Deus falou claro comigo que eu não posso usar calça, que é pecado. Para você. Deus falou comigo que não posso usar maquiagem, que é pecado. Para você. Ah, mas aquela irmã lá na frente, parece Jezabel. Não julgueis e não sereis julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vos medirão também. É individual, gente. É individual. Se Deus cobrou de você, segue-me tu. Para que você vai ficar olhando para o outro? Para que você vai ficar falando do outro? Por que você repara no cisco do olho do seu irmão, enquanto tem o quê? Uma trave no teu. O negócio está... Imagina uma trave no seu olho. Chega disso, o avivamento requer uma intimidade com Deus, uma comunicação com Deus, uma conversão a Deus, e foi isso que ele fez. Ele buscou o Senhor e ele purificou Israel. Terceira coisa, já vou terminar. Verso 8. Verso 8, coloca para mim o verso 8, por favor. E no ano 18º, ele tinha quantos anos quando começou a purificar? 20 anos. 18º é o quê? 26º ano de vida, com 26 anos. Havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Zafã, filho de Azalias, e a Maséias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Quantos amam a casa de Deus? Levante as mãos e diga amém. Então cuida da casa de Deus. Um sinal de um avivamento é quando a pessoa ama a casa de Deus. Eu estou falando no sentido individual. Quando você fala assim, eu quero ir para a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você que não veio hoje, você está precisando de mais avivamento do que quem está aqui. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós ficamos tão frios. Eu já passei por isso. Aquela história lá do cara que falou assim, eu não vou para a igreja. Aí a mulher falou assim, você tem que ir. Não, eu não vou. Você tem que ir. Me dá uma razão por que eu tenho que ir para a igreja. Porque você é o pastor. De vez em quando acontece comigo. Mas é quando eu estou frio. Quando eu estou longe da presença do Senhor. Agora, quando eu estou avivado, eu acho que nesses 33 anos eu sempre fui avivado, porque eu amo a casa de Deus.
Estou de férias, a gente sai de férias. E a gente passa em frente a uma Assembleia de Deus, eu fico olhando. Que vontade de estar lá, na frente da praia, lá em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Quem conhece Cabo Frio, tem aquela rotatória assim, em Cabo Frio. Aí você passa assim, tem uma Assembleia de Deus bem na esquina. A gente estava indo para a praia e eu fiquei olhando, os irmãos entrando. E eu de short, se eu entro, eu vou ser apedrejado. Mas a vontade estava lá. O desejo estava lá. Tem crente que, meu irmão, para vir para a igreja hoje em dia, está uma dificuldade. Ah, mas está na internet, pastor, está assistindo, pastor. Fica. Quando Jesus voltar, você continua na internet, assistindo na internet. Vai assistir o arrebatamento na internet. E você fica. Pelo amor de Deus, gente. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Davi disse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Preferi estar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Gente, tem alguma coisa errada. Eu estou falando no sentido individual, não é para você julgar, não é para você. Quando você perde o desejo de vir para a casa de Deus, você precisa urgentemente de um avivamento. Quarto e penúltimo, versículo 19. Coloca aí para mim. Versículo 19. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Quando eles foram reformar o templo, purificar o templo, tiraram os ídolos, começaram a limpar, os carpinteiros começaram a dar uma consertada na casa de Deus, aí um deles encontrou o livro da lei de Moisés. E quando trouxe para o rei, olhe o que nós achamos, anos e anos e anos e anos sem ler aquele livro. E aí o rei falou, leia para mim. Quando aquele homem começou a ler, a Bíblia diz lá em 2 Reis também, que Josias começou a chorar. A palavra de Deus tem que fazer você chorar. A palavra de Deus tem que te comover, tem que tocar no seu coração. E ele fez o quê? Rasgou as suas vestes. Hoje em dia ninguém precisa fazer isso, tá? Em nome de Jesus, não faça isso. Já tem uma profecia lá em Joel dizendo assim, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, por favor, não vai, ninguém rasga a veste aqui não. Rasga o coração. Ele rasgou o coração também. Mas a tradição naquela época era rasgar as vestes também. Ele rasgou o coração, a Bíblia diz que ele chorou, e chorou amargamente, chorou copiosamente. E ele fez com que todo Israel, todos os líderes, ouvissem as palavras da lei de Moisés. Ele convocou todos os anciãos, ele convocou todos os líderes, convocou todos os príncipes. Olha, vocês vão ouvir o que eu acabei de ouvir. E quando o povo ouviu, todos eles choraram, todos eles se prostraram. E aí então ele falou, nós precisamos fazer a quinta coisa. Então a primeira coisa, buscou ao Senhor de todo o coração. A segunda coisa, purificou a sua vida, purificou o templo, eliminou o pecado, a idolatria. A terceira coisa, ele purificou a casa de Deus, restaurou a casa de Deus. A quarta coisa, ele leu o livro da lei, ele se apaixonou pela palavra de Deus, ele foi buscar na palavra de Deus. E a quinta e última coisa, para terminar, ele celebrou a Páscoa. Por que a Páscoa? Eu fiquei perguntando ao Senhor quando eu li isso. É considerado, pelos teólogos, o maior avivamento bíblico. E ele termina ali, né, os passos, os 5 passos, termina na Páscoa. Foi a última coisa que ele fez, Josias. Aí depois entra na história triste que ele foi entrar numa guerra e acabou morrendo. Então a quinta coisa que ele fez foi celebrar a Páscoa. Por que a Páscoa? Porque a Páscoa fala da cruz. Jesus morreu na Páscoa. Jesus era o Cordeiro de Deus que estava sendo imolado. Josias ofereceu 30.000 cordeiros para a Páscoa. Jesus, o único Cordeiro verdadeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na Páscoa. Ministério de Louvor, vem aqui, por favor. Ele celebra a Páscoa, olha aí, 2 Crônicas 35:18. 2 Crônicas 35:18. Eu mencionei para você, né, que ninguém celebrou uma Páscoa como aquela. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum dos reis depois de Josias. Ninguém celebrou uma Páscoa como Josias. Ele entendeu que a Páscoa
fala da cruz. Quando que a Páscoa foi instituída? Quando Israel saiu do Egito. Quando Deus mandou matar o cordeiro e ungir os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte não entrasse na casa onde havia o sangue. Quantos aqui tem o sangue de Jesus na sua vida? Levante as mãos. Você tem o sangue de Jesus? Então o anjo da morte não vai te atingir. Celebre a Páscoa, porque não há avivamento sem a cruz. Fique em pé neste momento. Avivamento traz verdadeira conversão. E não tem conversão sem a cruz de Cristo. Avivamento traz intimidade com Deus. E não tem intimidade com Deus sem a cruz. Porque na cruz, Jesus pegava a mão do homem e a mão de Deus. Toda vez que você vê a cruz, lembre-se disso. Com uma mão ele pegava a mão de Deus, com outra mão ele pegava a mão do homem. Por isso não existe intimidade com Deus sem a cruz. Não existe verdadeiro avivamento sem perdão. E a cruz nos trouxe perdão, reconciliação, comunhão e transformação. Nada disso acontece sem a cruz. Na cruz o mundo inteiro se converteu. Quando Jesus estava na cruz e ele terminou a obra, ele disse: está consumado. Eu gosto do inglês, tem versão no inglês que diz assim: finished. Está consumado. A Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu, o véu do templo, como se fosse aquela cortina ali, olha, se rasgou de cima para baixo. Ninguém viu a mão que fez isso, mas todos concordam que foi a mão do próprio Deus. O meu Pai e o seu Pai. Alguns teólogos dizem assim, que ele rasgou dizendo, pode entrar. Mas outros teólogos, como eu, a gente diz, não. Ele não rasgou dizendo, pode entrar. Ele rasgou dizendo, agora eu posso sair. Se ele saísse antes, a humanidade morreria. Mas depois da cruz, o sangue de Jesus foi derramado, e agora ele pode sair e se encontrar com o homem, por causa do sangue do seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Ele está aqui. Você sente a presença dele? Ele saiu para se encontrar com você. Ele saiu para dizer para você: meu filho, não tem mais separação entre eu e você. Porque o seu irmão mais velho, Jesus, o primogênito, ele pagou o preço por você. Minha filha, estou com saudade de você. Minha filha, eu te amo tanto, que eu entreguei o meu filho para morrer por você. Meu filho, eu te amo tanto, que eu dei o meu filho por você. E Jesus nos amou tanto, que se ofereceu como oferta viva, como sacrifício vivo. Todo sacrifício, quando era oferecido, ele tinha que morrer primeiro. O sacerdote degolava o animal e depois cortava em pedaços e colocava no altar. Aí o fogo do julgamento queimava aquele sacrifício e o aroma chegava até a presença de Deus como cheiro suave e agradável. Mas Jesus não. Lá na cruz ele vivo recebeu toda a punição do nosso pecado.
ficou pendurado na cruz de 9 da manhã até as 3 da tarde. E quando ele disse, está consumado, ele ainda disse assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A palavra espírito em hebraico, e ele falava hebraico, é ruach. E ele expirou, entregou o seu espírito. Porque ele disse assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu ruach. E morreu. Tudo isso ele fez por mim, por você, para que hoje possamos estar na terra, não vivendo uma religião, mas vivendo um relacionamento com o Pai. Ele mesmo disse, eu vim revelar o nome que tu me deste, o nome Pai, Abba Pai. E o Espírito Santo, quando ouve esta mensagem da cruz, quando ouve esse relacionamento de filho e pai, ele vem e ele enche as pessoas. Isso é avivamento. Na casa de Cornélio, quando Pedro foi pregar, lá em Atos, no capítulo de número 10, a Bíblia diz que Pedro pregou uma linda mensagem. Quando ele chegou nessa parte que diz assim, nele, em Jesus, nós recebemos a remissão dos pecados. A Bíblia diz que ele não pôde falar mais nada. Ele teve que parar por ali, porque o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam na casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Não há avivamento sem a cruz. Não há avivamento sem a remissão dos pecados. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Busque ao Senhor neste momento de todo o coração. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor como fez Josias. Purifique a sua vida hoje. Ame a casa do Senhor. Ame a palavra de Deus. E medite na cruz. Você está aqui por causa da cruz. A cruz de Cristo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei A quem? ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Levante as mãos e peça. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. que desce como fogo, Meu amigo, Espírito Santo. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Diga, eu navegarei
no oceano do Espírito. Busca o Senhor como fez Josias. Busca o Senhor de todo o coração, busca o Senhor com toda a sua força, alma e entendimento, busca o Senhor. Livre-se de toda impureza, rejeite, diga não. Peça ajuda ao Senhor, ajuda-me, Senhor, a vencer este pecado. E diga, Senhor, eu quero amar a tua casa, eu quero amar a tua palavra. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Peça ao Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. São os instrumentos. Você sabia que na história do filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou repetidas vezes. O filho que tinha gastado o dinheiro da herança com as meretrizes, vivendo uma vida dissoluta, a Bíblia diz que o pai, quando o viu de longe, correu para ele, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou repetidas vezes. Essa palavra, lançou-se-lhe ao pescoço, é a mesma palavra no grego para o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio. E todos começaram a falar em novas línguas. Onde existe perdão, remissão dos pecados, o Espírito Santo vem. Eu quero que você saiba nessa manhã que todos os seus pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Eu quero que você saia daqui sem nenhuma condenação. Ele te ama tanto que ele corre ao seu encontro. Imagina Deus rasgando o véu e correndo. Ele não saiu de lá andando devagar, não. Ele saiu correndo ao seu encontro, ao meu encontro. E quando ele vem, ele não vem pedindo explicação. Ele nos amou sem nenhuma explicação. Ele vem e simplesmente nos abraça e nos beija. E a Bíblia não diz que beijou uma vez só não, nem duas, nem três. Beijou repetidas vezes, muitas vezes, cobriu aquele menino de beijo. Então se você quer esse Jesus que te ama, que pagou o preço por você na cruz do Calvário, se você quer encontrar Jesus, se você quer conhecer Jesus, hoje é o seu dia. Todos de olhos fechados, por favor, todos de olhos fechados. Quantos querem dizer: Jesus, eu quero a tua presença, eu quero que o Senhor venha sobre mim, eu quero que o Senhor me abrace, eu quero que o Senhor me beije, eu quero caminhar contigo. Todos de olhos fechados, abaixem as suas mãos, por favor, abaixem as mãos. Eu quero ver se nessa manhã tem alguém que quer isso, que quer se entregar para Jesus, se entregar ao amor de Deus e dizer: eu quero isso para mim, Jesus, vem, me abraça, me beija. Se você quer isso, todos estão de olhos fechados, por favor, levante a sua mão como sinal e diga: Jesus, eu quero isso. Pode abaixar, muitas mãos se levantam, pode abaixar, muitas mãos se levantam, isso. Alguém mais, levante a sua mão bem alto dizendo: Jesus, eu quero isso. Eu quero que o Senhor venha ao meu encontro, eu quero que o Senhor me abrace, eu quero que o Senhor me beije, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. Coloque a sua mão agora no seu coração, se você deseja isso. E diga assim, coloque a mão no coração, por favor. Toda a igreja, por favor, coloque a mão no coração. Vamos ajudar essas pessoas e vamos orar juntos. Diga assim bem alto: Senhor Jesus, eu te recebo nessa manhã como meu Senhor, como meu Salvador.
Eu creio que tu morreste na cruz para pagar o preço dos meus pecados. E por isso agora eu entrego a minha vida nas tuas mãos e declaro que tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu recebo agora o teu abraço, os teus beijos, e eu quero andar todos os dias da minha vida em comunhão com o Senhor, buscando a ti de todo o coração. Ajuda-me em nome de Jesus. E todos digam amém. Talvez você entrou aqui como filho pródigo, desviado, longe dos caminhos do Senhor, e você precisa voltar para a presença do Pai, para a casa do Pai. Diáconos, por favor, não deixe ninguém aí atrás. Se tem alguém atrás aí, por favor, manda sentar. Esse é um momento muito delicado. Por favor. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Agora não é hora. Ajudem, por favor. É um momento muito delicado. Tem gente que entrou aqui desviada dos caminhos do Senhor e precisa voltar para a casa do Pai. Pastor, o senhor passou do horário. No jogo de futebol você fica 2 horas sem reclamar. Num show você fica até 3 horas da manhã sem reclamar. Por que na casa de Deus tem que ser tudo no horáriozinho certinho? Tem alguma coisa muito errada, igreja. Tem alguma coisa muito errada. Feche os seus olhos neste momento. Se você quer voltar para a casa do Pai, o Pai está aqui de braços abertos. Jesus está aqui de braços abertos para te receber, para que você saia daqui avivado, cheio do Espírito Santo. Você que quer voltar para a casa do Pai, você andou afastado por um tempo, levante a sua mão e diga: Pai, eu estou voltando para nunca mais sair. Todos de olhos fechados. Levante a sua mão, isso, pode abaixar, isso, 3, 4, pode abaixar. É um momento muito importante, igreja, é um momento muito importante. Tem gente que aceitou Jesus agora, tem gente que está voltando para a casa do Pai agora, e você está disperso, você não está prestando atenção. Feche os seus olhos agora e comece a orar. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, comece a falar em novas línguas e comece a clamar ao Senhor, e comece a dizer: Senhor, enche os meus irmãos, abençoa, Senhor, e purifica os meus irmãos, abençoa, Senhor, essas vidas que levantaram as mãos, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, e enche com o Espírito Santo essa vida que está aqui perto de mim. Enche-me também, Senhor. Eu quero mais de ti, eu preciso mais de ti, Senhor. Eu preciso da tua presença, eu não sei viver sem o Senhor. Eu posso perder tudo, mas não posso perder a ti. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Bem suave agora, bem suave, Espírito. Eu gostaria que você pegasse a mão agora dessa pessoa que está do seu lado e orasse por ela, porque enquanto você estiver orando por essa pessoa, o Senhor vai estar mudando a sua sorte, como fez com Jó. Isso, pode falar em novas línguas. Você está numa igreja que crê nos dons do Espírito Santo. Ore com fervor. Ore e diga: Senhor, enche esse meu irmão, enche essa minha irmã, enche agora, Espírito Santo. Enche.
Arabachante cora mandarabasante queira mandarabasura. Ora arabachante queira malabassura mandarabachanda arabalabana. Arabassuria decora mandarabachante queira manabassuria decora mandarabasura. Levante a mão do seu irmão e peça: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Vem, Senhor, durante este mês. Aviva a obra das tuas mãos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Vem, Senhor. Aviva a cada um de nós. Aviva individualmente. Aviva, Senhor, cada crente, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, individualmente. Aviva. Leva no Senhor uma busca maior, uma busca mais forte, uma busca incansável, uma busca, Senhor, sem desculpas, uma busca da tua presença, uma busca da tua face, a busca pela comunhão. Que o Senhor seja mais real para nós do que qualquer pessoa na face da terra. Que o Senhor possa nos tocar, que o Senhor possa ser permitido tocar por nós. Ó Deus, vem, enche as nossas vidas. Ó Deus, para que sejamos puros, santos, ó Deus, imaculados pelo sangue de Jesus. Que possamos nos tornar mais alvos do que a neve, que possamos ser brancos, alvos como a neve, como diz a tua palavra. Que toda idolatria, que todo pecado, que todo desejo pecaminoso caia por terra nesse mês. Que sejamos santos como tu és santo, que sejamos puros como tu és puro. Enche-nos, restaurando o amor pela tua casa, restaurando o amor pela tua palavra. Que possamos nos apaixonar por este lugar, como Davi, como Salomão, como os grandes homens de Deus, que amavam os teus átrios, que amavam o tabernáculo do Senhor. Enche-nos, que amemos a tua palavra mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outro livro, mais do que a mídia social, mais do que o entretenimento, mais do que a televisão, do que os filmes. A tua palavra, aviva no Senhor. Rasgamos o nosso coração agora, rasgamos a nossa alma agora e pedimos: enche-nos de novo. Queremos celebrar a cruz, queremos confiar no poder da cruz e do sangue de Jesus, que nos deu acesso ao Pai através do novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo seu corpo. Muito obrigado, Jesus, porque hoje entendemos o amor de Deus por causa da cruz, e hoje o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. E todos digam, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Ainda em pé como vocês estão, como nós estamos, eu gostaria de chamar aqui as crianças que estão aqui já no templo. Essa semana elas voltam às aulas, né? Na quinta-feira nós vamos orar. Vou chamar os pastores, os diáconos, rapidamente para a gente terminar. A gente vai ungir todas as crianças, vamos declarar um ano abençoado, um ano escolar. Aqui em cima, podem vir. Vamos abençoar o ano escolar das nossas crianças, dos nossos filhos, para que o Senhor possa estar protegendo, né, cada um na escola, que eles possam ser luz aonde eles estiverem, na escola, na sala de aula, que eles sejam influenciadores e não influenciados por este mundo. Os adolescentes também, né, que estão indo para a high school, college também, podem vir. Vocês estão tudo lá atrás, está tudo com medo de mim? Pode chegar mais para frente um pouquinho, para dar espaço para todo mundo. Eu sei que tem crianças na salinha que vão para a escolinha, né? O daycare. Nós vamos estar orando por eles também. Se um dos diáconos puderem ir na salinha para ungir as nossas crianças, nós não vamos chamá-los aqui, que eles estão lá no momento deles, né? Daí acaba que interrompe. Mas nós vamos orar por eles, para que o Senhor possa realmente fazer a diferença através da vida deles. E você, pai, você, mãe, que não ora pelo seu filho em casa, você fica dependendo da igreja, fica dependendo da unção aqui que é feita aqui na igreja. Não faça isso. Unja o seu filho em casa, unja o travesseiro dele, unja a caminha dele, unja o material escolar, porque nós temos sido atacados. Vocês têm sentido que o inimigo tem atacado as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas crianças? E nós temos que contra-atacar. Então, nós vamos orar, nós vamos jejuar, já estamos orando, já estamos jejuando, mas você como pai, você como mãe também devem orar e ungir os seus filhos em casa também. Amém? A minha voz assim está, os pastores está tudo certo. Tem algum pastor com voz? Pastor Erickson? Está com voz, pastor Erickson? Faz essa oração por nós, que eu acho que vou começar a orar, minha voz está tudo rouca aqui. Ora por eles, pastor, pedindo a proteção do Senhor enquanto a gente está ungindo. Igreja, eu quero que você coloque suas mãos para cá. Vamos abençoar essas crianças, esses adolescentes, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você erga um clamor, porque há uma batalha espiritual, sim. Não só neste lugar, mas em todos os Estados Unidos. Então que você possa erguer um clamor, pedir a Deus, amém? Junto com nós, pastores, diáconos que estaremos aqui, amém? Querido Deus e Pai, nós ainda estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. E eu quero te apresentar aqui, meu Pai, cada criança, cada jovem, Senhor, cada um que está aqui neste altar, Senhor, em nome de Jesus, Papai, que a Tua proteção, Senhor, esteja sobre a vida deles, meu Deus. Pai, aqui no meio tem futuros pastores, músicos, líderes, Senhor. Pai, nós somos a geração, nós cremos que nós somos a geração do arrebatamento, mas também nós somos a geração do avivamento, Senhor. Pai, nós cremos em nome de Jesus, Senhor, que as Tuas poderosas mãos estarão aqui, Senhor, estará aqui sobre cada jovem, sobre cada criança, Senhor. Pai, livra, Senhor, de cada um deles, Senhor, de todo o mal, de todo ataque do inimigo, Pai, de toda seta, Senhor, nas escolas, Papai, de toda a artimanha do inimigo, Papai, porque sabemos que o inferno já preparou algo, Senhor, mas em nome de Jesus, nós cremos que o Teu sangue, Pai, cremos que o Teu nome, Senhor, é capaz de quebrar qualquer grilhão, qualquer cadeia, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que estes jovens, Senhor, serão exemplos para esta nação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E outras vidas serão alcançadas, Senhor, através desses jovens. Então, Pai, nós queremos profetizar bênçãos, nós queremos profetizar cura, Senhor, livramento, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um deles. Aqueles jovens que serão alcançados também, Senhor, nós queremos em nome de Jesus. Aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que a Tua presença, que o Teu bálsamo, Senhor, que o Teu óleo, que a Tua unção alcance, Senhor, cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor dê uma semana, Senhor, próspera a cada um deles.
debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Senhor, que eles sejam cheios do Espírito Santo, Senhor. Que a tua presença, que a tua imagem, que o teu Espírito possa resplandecer, Pai, nos rostos de cada um dos teus filhos, dos teus pequeninos que estão aqui. Papai, se porventura, Senhor, há alguma doença, alguma enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar o teu sangue, Pai, a cura, Senhor. Senhor, a cura, Senhor, porque muitas das vezes os médicos querem falar que não há cura, mas queremos que no teu nome, Papai, há cura, há milagre, Senhor. Então fortifica os teus pequeninos, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Papai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por este culto, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta casa. Leva-nos em paz para os nossos lares e que o avivamento, Senhor, possa começar através de nós, dentro das nossas casas, na nossa vida, nas nossas casas e aonde o Senhor tem nos colocado, Pai. Muito obrigada pela tua presença, obrigada por cada família aqui, por cada um aqui presente. Te agradecemos pelo Christian que está de volta. Muito obrigada por este milagre, Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor faz o impossível. Muito obrigada, Senhor. Temos gratidão no nosso coração. E que essa semana seja uma semana do sobrenatural, uma semana de bênção, de vitórias, da tua proteção sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Quem disse amém? Abraça alguém. Crianças, tem surpresa para vocês. Vocês vão ver a tia Bruna lá atrás e vocês vão receber um presentinho para vocês levarem para casa. Tá bom?